capítulo 13, nós vamos falar das estratégias para cálculos com números naturais. Segundo esse pensador, os matemáticos são uma espécie de franceses. Sempre que eles dizem algo, eles traduzem para sua própria língua e imediatamente convertem em algo completamente diferente. Falam só com os próprios matemáticos. Para este capítulo, o que nós precisamos? Quais são os termos que são importantes? Primeiro, a gente saber o que seria uma semântica, um pensamento computacional, uma estratégia inventada. Então, esses três termos aí têm que estar consolidados. Primeiro, semântica seria a interpretação, a aquisição da língua matemática, da linguagem matemática. Voltando ao pensamento anterior, o francês traduzir e quem está observando compreender ou conseguir apropriar dessa linguagem. Pensamento computacional é o processo que envolve a formulação do problema, na expressão, na solução. Quando eu consigo fazer essa tradução, eu consigo ler uma situação, problema, e consigo imaginar o que seria um esquema de resolução, uma estratégia de resolução. Então, seria eu elaborar. Seria meu pensamento conseguir elaborar algo sobre que possa sugerir uma solução. O que seria uma estratégia inventada? É qualquer estratégia diferente do algoritmo tradicional. Faltou o L, depois eu conserto. L. Tradicional. Inclui pelo menos duas características. Primeiro, eu tenho que conhecer vários métodos de solução. Eu tenho que saber adaptar esses métodos em casos particulares. Então, quando ele menciona aqui a conhecer vários métodos, diferentes métodos de solução, eu vou voltar novamente ao capítulo que vai falar dos fatos fundamentais. Então, se eu sou uma criança que eu consigo pensar várias maneiras para resolver os fatos aditivos, os fatos subtrativos, da multiplicação e da divisão, então eu tenho uma bagagem de conhecimento que vai me ajudar a articular ideias diferentes do que o armar continha vertical para resolver, que seria o algoritmo tradicional. O que seria, então, uma habilidade computacional? Então, nós falamos primeiro do pensamento, que é o processo de pensar na formulação do problema. A habilidade é eu não ter um método único. É bem semelhante aqui a eu compor as minhas estratégias. Eu não sei só uma maneira de fazer. Eu tenho flexibilidade de desenvolver. Então, eu tenho uma habilidade computacional. O desenvolvimento, com o passar do tempo, de uma variedade de flexibilidades, ele vai contribuir para o cálculo mental, que é bem próprio do que acontece no mundo real. É mais próprio do que acontece no mundo real. Ninguém saca uma caneta, um papel do nada e vai fazer uma conta no meio da rua. Isso a gente não faz. De modo real, do mundo real, a gente tem que articular as ideias e pensar. E nem sempre a gente está com papel e uma caneta na mão. Ah, mas nós temos calculadora. Ainda bem que nós temos calculadora. A habilidade flexível é você saber mensurar e não permitir que você cometa erros que, às vezes, se digitar uma tecla errada, você fala assim, não, peraí, mas não pode ter dado essa conta. Se você tem uma habilidade computacional, você vai pensar assim, eu devo ter digitado alguma coisa errada, porque é impossível ter dado esse resultado. Então, dá esse senso de uma estimativa de resposta, pelo menos.
métodos flexíveis de computação. Então, os métodos flexíveis de computação, o que eu vou usar? Composição e decomposição, ou seja, quebrar números para somar com outras partes. Então, eu posso, por exemplo, eu expliquei ontem para vocês, quando eu estou somando lá, por exemplo, vou pegar aqui um recurso para escrever. Quando eu estou somando 7, vou lembrar o exemplo de ontem, mais 8, mais 6. O que eu disse para vocês? Se eu tenho uma habilidade, eu vou agrupar aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 7. Só que esse 8 aqui, ó, eu decompus. Decomposição. Em 8, não, perdão. Em 7 mais 1. Vou escrever aqui. Em 7 mais 1. Então, quando eu faço 2 vezes 7, está faltando esse 1 aqui para eu acrescentar. Então, 2 vezes 7 dá 14. Mais o 1, que é do 8, dá 15. Então, beleza. Aí, lembra que eu posso também quebrar o número 6 para completar a dezena primeiro? Acho que foi a Luana que comentou em relação a isso. Então, esse 6 aqui também posso decompor em 5 mais 1. É muito mais fácil eu agrupar o 5 mais o 15 primeiro, que vai dar 20, mais 1, resposta 21. Então, se eu tenho uma gama de possibilidades que eu já desenvolvi, de habilidades, dos fatos, do senso numérico, isso vai me ajudar muito para resolver esses cálculos. Aí está falando de composição e decomposição. Decompor eu vou quebrar, compor eu vou agrupar. Então, aqui eu estou fazendo um processo de compor, aqui eu estou fazendo o processo de decompor. Em partições numéricas, também vai contribuir, eu posso pensar em valor posicional. E quando eu penso em valor posicional, eu estou agrupando em dezenas. Por exemplo, 23 mais 14. Então, pensando em valor posicional, eu posso pensar em 20 mais 10, que é somar as dezenas primeiro, que dá 30. O 3 mais o 4 dão 7. Então, mais as unidades são 7, que vai dar 37. O que ele chama atenção aqui é que essas habilidades aqui, elas não vão estar relacionadas diretamente com as operações verticais, quando a gente faz o algoritmo, que é 23 mais 14. Quando eu faço essa operação aqui, eu estou trabalhando com números e não trabalhando com o seu valor posicional. Não estou trabalhando, não são compatíveis com os valores posicionais. Eu estou trabalhando simplesmente ordem por ordem. E mais um fato que ele chama atenção aqui, aprendi a limpar, vocês viram, né? É que esses números aqui também são números que contribuem para agrupar, que são números de 25 mais 25 dá 50, e 25 mais 75 dão 100. Então, tem alguns números que são números chaves que também nos ajudam a fazer algumas contas mais rápidas, com mais fluência, com mais significado. Então, ainda em estratégias inventadas, são métodos flexíveis, a flexibilidade de calcular, que variam com os valores e a situação, vai depender. Ele é bem sucedido, porque ele tem significado. Quem o faz está fazendo com significado. Daí, está relacionado a ser inventado, porque a pessoa que está construindo, ela está inventando aquela situação de conta, aquela situação de agrupamento, por exemplo. Ele chama atenção também que essas estratégias, elas podem ser
inventadas pela turma, por uma dupla, sugeridas até pelo professor, mas devem ser construídas pelo aluno. O aluno tem que pensar, ele tem que fazer. E outra, vocês viram que eu fiz alguns registros. Então, eles vão precisar também de fazer os registros para poder não ocupar só a memória, essa memória rápida nossa aqui, de armazenar o que eu preciso saber rapidinho para resolver o cálculo ali. Então, é importante fazer alguns registros. Ainda sobre os métodos computacionais flexíveis. Eles contribuem para uma boa reflexão, para uma boa, compreensão das operações, da propriedade, porque eu estou usando propriedade distributiva, propriedade associativa, está escrito aqui também, né? Propriedade inversa, tanto da adição, como para multiplicação, como para multiplicação, como para divisão. A distributiva é só para multiplicação. Também estabelecer uma relação dessas operações, como que elas se comportam entre si, tá? Isso vai contribuir também. E os algoritmos tradicionais? São estratégias inteligentes. Algumas pessoas, ao longo do tempo aí, durante anos, pensaram e desenvolveram estratégias que são úteis e aplicáveis. É o que nós usamos até hoje. Elas gastaram milhares de anos para chegar na configuração que nós usamos até hoje. Então, são estratégias realmente inteligentes. Tá? Cada uma está baseada em executar a operação em um valor posicional de cada vez. Com transições para uma posição adjacente, ou seja, trocar, reagrupar e emprestar. O que está querendo dizer isso? Vou mostrar para vocês aqui. Então, quando eu somo tradicionalmente 134 com mais 28, no método tradicional, eu estou trabalhando somente o valor de cada ordem aqui, da posição dela. E não no significado numérico como um todo. Aí eu tenho que é 4 mais 8. Aí daria 12. E a gente transporta, faz as transições para uma dezena. Aqui, quando eu trabalho 3 mais 1 mais 2, que dão 6, eu não, hora nenhuma, alguém fica assim, olha, 3 dezenas, 1 dezena, 2 dezenas, 6 dezenas. Ninguém faz isso. Por isso que trabalha só com a posição que ele está, e não com o sistema de numeração. É essa questão que está chamando atenção aqui. Os algoritmos tradicionais tendem a fazer com que pensemos em termos só de algarismos, e não o que esses algarismos compõem, o que eles representam, unidades, dezenas e centenas. Esses algarismos funcionam para todos os algoritmos, mas geralmente estão longe de ser os métodos mais eficientes e úteis. Tanto é que ele fala o seguinte, não sei a página agora, mas ele fala lá que aí eu tenho que multiplicar 427, por exemplo, vezes 38. Fazer isso de cabeça aqui não vale a pena. Mas ele chama atenção também, para que eu desgaste também e ficar fazendo essa conta, falando assim, no mundo real, no dia a dia, se nós temos uma máquina, uma calculadora para fazer também. Que eles falam assim, mas o menino tem que fazer conta, que tem que saber fazer essa conta aqui. Tudo bem, também concordo, né? Mas as contas muito complexas, existem as máquinas para desenvolvê-las. É isso que ele chama atenção. A questão que ele põe aqui é que há uma atenção excessiva em resolver algoritmos. Os algoritmos não têm significado no sistema de numeração. Eles só trabalham com o algarismo termo a termo. Não tem significado no número composto em si. E essa sobrecarga, os meninos fazem automaticamente sem ter significado nenhum.
E para a vida real, isso não contribui para um cálculo de estimativa, para me pensar numa estimativa, que é o que acontece na vida real, né? Eu vou comprar um produto, eu estou numa loja, e a pessoa vai me dar um desconto lá, ou em porcentagem, ou em reais, e com certeza, se propor isso para a maioria de nós, naquele momento, não teremos discernimento em saber escolher o que é mais viável. Vou fazer até outro exemplo melhor ainda para ensinar isso aqui. Eu estou no banco, vou fazer um empréstimo. Ele me dá duas modalidades. Quem de vocês sabem escolher a modalidade correta? Essa que é a questão. A longo prazo, o que é melhor eu pagar? Né? Então, é isso que o autor chama atenção. Não estamos falando em não aprender os algoritmos tradicionais. Não estamos falando sobre isso. Estamos falando a atenção excessiva que é dada sem dar outras possibilidades para os alunos trabalharem e pensar nesse campo de típica multiplicativa. Tá. Métodos flexíveis. Eles permitem que as pessoas pensem, acabei de dizer agora, raciocinem com mais eficiência. Peraí, estão passando a perna em mim? Peraí, eu posso comprar isso? Eu tenho dinheiro, vou pensar aqui, é suficiente para comprar? Então, ele vai fazer a gente mensurar algumas possibilidades, sem precisar armar a conta. Aí o caminho para essa fluência computacional. Nós temos que caminhar para essa fluência computacional. O que seria esse caminho para essa fluência computacional? Aí, novamente, ele fala aqui, com o advento da calculadora, com a chegada dessa calculadora, 25% dos nossos cálculos são executados com lápis de papel. Só 25%. O restante, tudo é feito na calculadora. Aí ele fala, aí esse excessivo empenho, né? Só com os tradicionais. Tem que ser dados os tradicionais, mas só com eles, essa é a questão. Existem vários métodos para calcular. Então, eu preciso dar possibilidades para que os meus alunos possam experimentar e criar, inventar também as suas próprias estratégias. No dia a dia, as estratégias alternativas para a computação são muito mais fáceis e rápidas para eu dar uma resposta de modo geral. Os algoritmos tradicionais, eles não trazem esse tipo de benefício. Eles não contribuem. Pensar verticalmente não contribui. Tanto é que quando eu falo com vocês assim, olha, vamos fazer uma operação, 23 vezes 7. Se vocês forem tentar, não pega o papel, 23 vezes 7, e pensar na operação armada aqui, ó, virtualmente, no meu cérebro, como se tivesse uma tela transparente aqui agora e meu olho visualizasse. Eu armando a continha e fazendo a continha. Isso não é cálculo mental. Cálculo mental é pensar assim, ó, 3 vezes 7, 21, aí vão 2, 7 vezes 2, não é isso. Cálculo mental é eu quebrar o número, agrupar número, decompor número, compor número, e pensar em formas de chegar no resultado usando estratégias de cálculo. Aí veja uma situação. Marina tinha 114 espaços em seu álbum de fotografia. Até agora, ela já tem 89 fotografias no álbum. Quantas fotografias ela ainda pode colocar no álbum? Então, a gente vai tentar resolver esse probleminha. Quem está no vídeo aí, dá um pause, tenta repensar nele primeiro, pausa aí. E para depois a gente vir para as respostas. Eu não vou dar o pause aqui agora, porque senão vai demorar, o vídeo fica extenso demais, né? Então, aqui tem 4 possibilidades. Possibilidade A. Eu tinha que fazer a operação. Eu tenho 114 espaços, já coloquei 89, e eu preciso saber quanto eu ainda posso colocar. Então, eu vou ter que fazer uma subtração. 114 menos 89.
Como poderia fazer essa subtração? Primeiro, eu poderia primeiro tentar alcançar o meu 100. Para completar até chegar em 114. Então, a ideia de completar também é um conceito de subtração. Então, 89 para 100, eu posso acrescentar 11. Então, eu tenho 11 fotografias que eu posso colocar, até 100. Para 114, ainda falta 14. Então, se eu poderia colocar 11 e ainda posso pôr 14, então quer dizer que eu posso pôr 11 mais 14. Quer dizer que 114 menos 89 são 25. Que é quanto ainda falta para completar meu álbum. Segunda possibilidade, eu posso arredondar o número 89 para 90. Aí, lembre-se que 89 mais 1 é 90. Então, esse mais 1 aqui, ó, eu tenho que compensar ele depois. Porque eu estou colocando a mais aqui, olha. É como se eu tivesse colocado uma foto a mais. Então, está sobrando uma foto ali. Então, eu arredondei 89 para 90. 90 para chegar em 100, faltam 10. 100 para chegar em 14, aliás, perdão, em 114, faltam 14. Só que eu preciso acrescentar o 1 dos 90 que eu coloquei lá. Então, 24, que era o 10 para chegar no 100. O 14 para chegar no 114, dá um 24. Mais 1 que eu pus a mais para arredondar para 90. 24 mais 1, 25. Segunda possibilidade, que é uma estratégia de cálculo aí. Terceira, eu posso fazer retirando. Agora eu vou fazer o contrário. Em vez de ir completando até chegar em 114, eu posso fazer o processo de ir retirando até chegar no 89. Então, 114, eu vou retirar 14, porque aí fica redondinho. Então, esse 14 eu posso colocar aqui, ó. Aí eu fico com 100. De 100 para chegar em 89, eu posso ainda retirar quanto? 11. Então, 14 mais 11, novamente, 25. Agora eu posso ir contando nos dedos, que é a unitária. 89, aí vem 90, 91, 92, aí vou contando aqui até chegar no total de 25. Então, eu apresentei para vocês 4 possibilidades. As 2 primeiras seriam possibilidades de completar. A terceira seria uma estratégia de retirar. E a última, unitária. 4 maneiras diferentes, flexíveis, de resolver esse probleminha. Eu tenho uma maneira mais fácil de limpar, né? Obrigada. Quais são os aspectos positivos quando a gente trabalha com estratégias de cálculo? Elas podem ser feitas mentalmente. Eu não preciso ver que eu fiz fazendo mental, cabeça. E nesse sentido é mais rápida. E tem significado. A probabilidade de erro é muito menor do que os erros cometidos pelo algoritmo tradicional. Os métodos tradicionais são suscetíveis a erro. A gente erra com mais frequência. Isso é comprovado cientificamente pelos próprios autores. E é uma ferramenta importante para a vida. Eu fico muito mais confiante. A criança fica confiante porque ela vai achar que ela sabe fazer. Então, ela faz com felicidade, vou dizer assim. Nossa, consegui. Que alegria. Sou muito boa nisso que eu estou fazendo. É isso que elas falam comigo. Aí nós temos aí os modelos de estratégias que nós temos aí. Esses modelos são na página 245, que é o quadro 13.1. Eu tenho lá a modelagem direta, que é a contagem por unidades. Então, essa aqui é a unitária, é a primitiva. Aqui ainda não temos tá? A base 10. Depois, usando o modelo de base 10, agrupando de 10 em 10,
Aí eu vou caminhar para esse modelo aqui. Aí eu tenho a estratégia inventada apoiada em registro, foi aquilo que eu fiz para vocês. Eu fui escrevendo, pode ser por desenhos, pode ser por números, tá? E eu posso chegar num pensamento mais elevado, que fazer tudo mentalmente, sem ter que registrar nada. E também nós temos aqui o terceiro tipo de estratégia computacional, que é o algoritmo. Então, olha, nós temos 1, 2, dentro da modelagem direta, de estratégias computacionais. Nós temos também 2 dentro das estratégias inventadas, que é aquela que eu registro e aquela que eu faço mental. E ainda temos algoritmos tradicionais. Todos eles se enquadram em tipos de estratégias computacionais. Aí o que ele faz? Ele faz um breve comentário da figura 13.1. Então, lá ele vai listar 3 tipos gerais de computação. Aí o primeiro, que é o contagem por unidade. Os métodos iniciais ineficientes de modelagem direta podem, com orientação, ser transformados em um cardápio de estratégias inventadas e flexíveis. Claro, quando eu trabalho com fichinhas, um dos vídeos que a Giovana passou para vocês do censo numérico, o que eu gravei para vocês também com a Thaís da composição, lá era material concreto. Já estava brincando com material concreto, e esse material concreto, que ainda estava na parte ainda da contagem por unidades, ela vai contribuir para uma estratégia flexível inventada para a fluência e o sistema decimal de numeração também. Também, como indicado no diagrama, esses métodos podem ser manipulados mentalmente, escrito lá. Né? Então, isso é contribuir para um projeto de cálculo mental. E terceiro, os métodos que são os algoritmos tradicionais, todos eles estão no currículo. São estratégias inteligentes, inventadas inteligentes. A única questão que se debate neste capítulo deste livro é a atenção que dá só para os algoritmos. O que ele fala? Que o professor, ele começa direto no algoritmo. Ele não trabalha as possibilidades com as crianças. Esse que é o problema. O problema não é fazer o algoritmo tradicional. O problema é não trabalhar com as estratégias inventadas. E eu já vou adiantar. Ele fala que primeiro deve ser trabalhado as estratégias inventadas. E que também elas vão contribuir para os algoritmos tradicionais. Se a gente ensinar primeiro os algoritmos tradicionais, as crianças vão se sentir seguras. Uma, porque é o professor que ensinou. E segundo, porque o pai dela, a mãe dela, os familiares dela fazem assim. E vão ficar, segundo a pesquisa, menos propensas e abertas para depois aprender uma estratégia inventada. Então, primeiro deveria ser as estratégias inventadas, os métodos flexíveis computacionais, e depois é que eu vou trabalhar com os métodos tradicionais. Inclusive, a gente vai citá-los depois. O que seria adquirir, então, uma fluência computacional? Para mim ter uma fluência computacional, eu tenho que ter uma gama de possibilidades já desenvolvidas sobre os fatos fundamentais. Já disse para vocês, aditivos, multiplicativos, multiplicativos e da divisão. Isso vai contribuir para que eu possa brincar de quebrar, decompor, agrupar de várias maneiras diferentes os números. Aí eu vou ter possibilidade de criar os meus métodos que sejam eficientes para poder fazer os cálculos. Tá? A fluência pode ser manifestada no uso de uma combinação de estratégias mentais. Ele pode ser também pequenos escritos, em pequenos algoritmos particulares, tá? Que formam números grandes, depois na produção de alguns resultados, que colaboram de uma maneira mais precisa e mais rápida. Independente dos métodos particulares utilizados, os estudantes devem ser capazes de explicar o método. Então, ou seja, quando eu faço uma operação vertical, que é o método funcional, aí eu faço lá, vamos repetir aqui, 158 mais 3. A criança vai resolver isso aqui, vai dar 11, aí transforma em uma dezena, dá 7, e dá 1, 171. Eu tenho que explicar aqui? Não tem.
Mas assim como eu expliquei para vocês, nós conversamos ontem sobre o exemplo da Ada, que ela tinha que fazer 3 vezes 21, aí nesse aqui, ó, nem estou colocando vertical, estou colocando horizontal propositalmente, para não obrigar a criança a fazer a estratégia armada, que é a conta tradicional. Aqui, vocês lembram o que ela fez? Ela fez 2 vezes. Ah, não, já pus a conta, a resposta. É 3 vezes 7, né? Olha como é que o cérebro já decorou o que nós falamos ontem. A operação que a Ada havia feito era 3 vezes 7. E deu 21. Aí a professora pediu para ela explicar. E nós conversamos sobre isso ontem. Aí ela fez 2 vezes 7, porque o dobro faz parte dos fatos aditivos, era mais fácil para ela explicar. E já pus a resposta de novo. Esse é mal de professor de matemática. Então, 2 vezes 7, aí 14. Aí, aqui no caso, ela tinha que agrupar outros 7. Eu não, acho que era 4 vezes 7, eu não sei, mas fica 3 vezes 7. Aí, esse 7 aqui, ela pode quebrar ele em 6 mais 1. Olha aqui, as famílias do 7. Então, decompondo aqui, ela agrupa e forma a próxima dezena, que vai dar 20. E compensa com o 1 que ela deixou de somar. Aí aqui ela está explicando o que ela fez. Aqui não necessita ela explicar. É isso que nós estávamos dizendo. Modelagem direta. A modelagem direta é aquela modelagem que a criança está na fase unitária e depois vai caminhando para os agrupamentos de 10 em 10. Aqui nós estamos falando de trabalhar com modelos manipulativos, desenhos, agrupamentos, né? É nesse material aí, que vai contribuir para a base 10, materiais que vai contribuir para a base 10, contadores, por contagem simples, tá? Lembrando que nós falamos ontem, e fazia parte de uma das questões lá, o estudante que conta por unidades provavelmente ainda não desenvolveu o conceito de agrupamento de base 10. Ele não compreendeu ainda o sistema de numeração. Nós falamos sobre isso ontem. Tá? Mas isso não quer dizer que eu não posso trabalhar com eles números com 2 algarismos, de maneira alguma. Aí eu vou contribuir, vou sugerir que elas agrupem de 10 em 10. Tá? Aí eles podem usar vareta, podem usar outros tipos de materiais de contagem, materiais de contagem. Aqui um exemplo, né, dessa modelagem direta. Outra coisa que é importante falar sobre a modelagem direta. Ao longo desse trabalho com a modelagem direta, ele vai contribuir para transferir esse método para, ele usou a palavra background, ou seja, uma experiência, ele é um pano de fundo para novas ideias, para as estratégias inventadas. Então, é importante trabalhar primeiro com modelagem direta, isso que eu estou falando aqui. Tomar cuidado para que eu não estimule ou force prematuramente outra abordagem, uma vez que eles precisam ainda estão na fase da abordagem manipulativa. Tem que tomar cuidado com isso, tá? E também é importante fornecer aos alunos alguns métodos, algumas estratégias que possam explorar um caminho para chegar e progredir à próxima fase, que é lançar mão da modelagem direta e começar a caminhar já com uma base decimal e com estratégias inventadas. Ele seguiu a fase lá, modelagem direta, estratégias inventadas e terceira fase, algoritmos tradicionais. É a sugestão do autor. Tá, então o que ele fala? Que é, vamos retomar, o que é uma estratégia inventada? Eu falei no início do nosso vídeo. É qualquer estratégia que não seja tradicional. Qualquer uma. Qualquer maneira que eu possa usar. E isso não envolve o uso de materiais concretos ou contagem por unidades, tá? Não faz parte dessa fase aqui, mesmo que ele agrupe diferente lá.
Aqui também ele fala que nós podemos usar estratégias pessoais, flexíveis, que também servem, ou métodos mentais. Tudo isso são chamados de estratégias inventadas. Aí ele deu um exemplo aqui, olha. Eu vou somar 75 mais 19. Ele está falando que isso aqui não é difícil fazer mentalmente. Aí eu deixei para vocês registrado aqui, para vocês verem como eu poderia pensar. Então, 75 mais 19. Não foi tão feio no 19, né? Eu poderia arredondar esse 19 aí e pensar 75 mais 20, que fica muito mais fácil. Só que, quando eu troco 19 por 20, eu tenho que pensar que esse 20 aqui é o meu 19 e um a mais, que eu preciso compensar esse um a mais aqui, retirando depois. Porque eu coloquei um número a mais. Então, 75 mais 20 vai dar 95, fazendo de cabeça. Menos 1. Então, 75 mais 19, 94. E não é pensar de cabeça, ó. 5 mais 9. Ah, tá. 14 vai 1. Isso não é uma estratégia inventada. É simplesmente tentar fazer o cálculo tradicional. Aí ele sugeriu, experimente você mesmo fazer a operação 847 mais 256. Ora, eu poderia, pensar assim. Eu pegaria o número mais próximo aqui, arredondando a dezena, então eu pegaria 850. Eu acho melhor. Então, arredondei. Então, quando eu pego 850, em vez de 847, eu estou pegando com 3 a mais, ó. Então, eu tenho que pensar que tem 3 a mais ali. Mais 250. Esse 250, eu deixei de somar quanto? 6. Então, tem 6 ali que eu não somei. Então, esse aqui eu não somei. E esse aqui eu pus a mais. Tá. Aí, desse 850 mais 250, eu poderia pensar assim, olha, 800 mais 200, que é mais fácil fazer de cabeça. E mais 100, que é o 50 mais 50. Concorda comigo? Então, quanto que eu teria aqui, ó? 800 mais 200 daria 1.000, mais 100, 1.100. É assim que eu faria de cabeça. Mas desse 1.100, eu preciso ainda acrescentar esse 6 e tirar 3 que eu pus a mais. Então, 6 menos 3 dá 3. Então, falta acrescentar só 3. Então, a resposta é 1.103. Essa seria a minha estratégia inventada para fazer esse cálculo. Prosseguindo, então. Aí ele chama atenção. Em sala de aula, algum suporte escrito deve ser encorajado. Vocês viram que eu escrevi. É isso que está falando ali. Os registros escritos dos pensamentos são mais facilmente compartilhados. Ou seja, escreve o que você pensou. Anota em quem você está agrupando primeiro. Aí a gente vai compartilhar com os coleguinhas e trocar as ideias. Aí cada um vai aprender com o outro. E a distinção entre escrito, parcialmente escrito e mental não é importante. Especialmente no período do desenvolvimento. Aqui está livre, tá? Posteriormente, é claro que ele vai querer fazer tudo de cabeça. Meus alunos fazem, precisa escrever a conta? Mais ou menos por aí. Quais são os benefícios? Os alunos cometem menos erros, já falamos sobre isso. Eu vou gastar menos tempo com recuperação. Por quê? Se eu investir primeiro num trabalho sólido, significativo, foi uma batalha, trabalhando na minha primeira fase, para que fosse desenvolver estratégias significativas, isso vai ser muito mais aproveitado. Então, a consolidação, a fluência vai ser maior. Então, eu vou perder menos tempo com a recuperação.
as estratégias de cálculo, elas contribuem para a continuidade para entendimento do senso numérico. Então, vamos parar para pensar. Eles estão caminhando para poder aprender dezenas, centenas, unidade de milhar, dezenas de milhares, estão caminhando para isso. Na operação vertical, a gente viu que trabalha simplesmente com valor posicional, não trabalha com o senso numérico, que é das ordens, não trabalha. Então, também vai contribuir para aprofundar a ideia de sistema numérico. Outra coisa que ele disse, que é uma base para o cálculo mental. E eu não preciso trabalhar com cálculo mental isolado. Quando eu trabalhei essas estratégias aí, eu já estou contribuindo, depois isso vai crescer, vai aumentar, ampliar consequentemente. Outro item, os métodos flexíveis são frequentemente mais rápidos. Então, se eu tiver que armar a conta de 64 vezes 8, eu vou gastar mais tempo. Eu faço muito isso aqui na sala de aula. Os meus alunos poderiam ser testemunhas para poder falar isso para vocês, tá? Eu faço com eles, gente, ó, vamos quebrar o 64. Quebrar é decompor em 60 mais 4. Aí eu faço com eles 8 vezes 60 de cabeça. Vocês a gente nem anota. 8 vezes 60, 480. Tá aqui. Aí eu faço 8 vezes 4, 32. Vamos somar. Quanto dá isso? Então, a gente faz muito mais essas estratégias de cálculo desse estilo do que armando a conta. A gente faz também armando a conta, mas eu fico o tempo todo tentando estimular esses alunos. Ah, mas somar 480 mais 32 é difícil. Não, você vai somar a dezena primeiro. 480 para chegar em 500, faltam 20. Então, já gastei 20 daqui, ó. Novamente, nós estamos quebrando o número, decompondo aí. Então, vamos pegar lá o 32. Então, nessa fase aqui, eu quebrei o 32 em 20 mais 12. 20 mais 12. Aí, o que eu fiz com 20? Eu agrupei com 480, deu 500. Somei mais 12, 512. E outra coisa, os alunos podem aprender estratégias, como nós falamos, com os grupos, com os pais, com os alunos, pode usar os alunos, pode não querer usar, né? Então, isso vai depender do grupo também. É o que ele fala aqui, no último item. Todos os alunos que inventam uma estratégia para calcular ou que adotam uma estratégia de um colega estão intimamente envolvidos no processo de dar significado à matemática e desenvolvem uma confiança em sua habilidade de fazê-lo. Aí eu sei fazer isso muito bem, eles falam, né? E muitas vezes alunos falam comigo assim, nossa, professora, nunca alguém falou isso para mim na minha vida. É a primeira vez que eu vejo isso. Então, cálculo mental seria pensar nisso. Quantos modos você consegue descobrir os 7 vezes 28? Olha aí a ADA, que nós discutimos ontem. Aí eu pus duas possibilidades aqui para vocês. Primeiro, eu poderia quebrar o 28 em 20 mais 8, que é a família do número 28. Então, aqui eu poderia pensar que é 20 mais 8. Então, eu faço a propriedade distributiva da multiplicação, sem falar para os alunos que estão fazendo distributivo. 7 vezes 20, eu faço 7 vezes 8, depois soma. Então, 7 vezes 20, 140. 7 vezes 8, 56. Aí, 140 mais 50 dá 190, mais 6, 196. Ou eu poderia fazer a mais, se for o caso que as meninas deram exemplo ontem. Eu faço um maior que seja mais fácil. 7 vezes 30 dá 210. Só que 30 é 2 a mais do que 28. Então, 7 vezes 2, 14. Aí, 210 menos 10 dá 200. Menos 4, 196. Aí ele fala que a gente tem que estimular e desafiar os alunos a fazer estratégias de cálculo. E os algoritmos tradicionais? Os alunos não inventam os algoritmos tradicionais, não precisa se preocupar com isso. Vocês é que vão introduzir. Tá? Eles precisam ser introduzidos, explicados, os alunos precisam compreender como que funciona, tudo isso é importante. E como eu disse para vocês lá atrás, o que eles vão sentir? Esse método é o método bacana, é o que funciona, porque o professor me ensinou, a minha família que usa, todo mundo que eu conheço usa, faz a conta desse jeito.
O problema é a atenção que está dando aos métodos tradicionais. Aí ele chama atenção que é muito mais difícil eu sugerir aos estudantes que eles aprendam outros métodos depois que eu ensinei os métodos tradicionais. Daí vem lá o quadro. Primeiro, a modelagem direta, que são os contadores, caminhando para a base 10. Depois eu vou trabalhar com as estratégias. E, em seguida, com os algoritmos tradicionais. O que ele chama que é importante? Tá? Ele nos chama atenção o seguinte: a gente é aconselhado primeiro a dedicar nosso tempo às estratégias inventadas. Ele fala que nós temos que ter paciência, gastar a maior parte com ele, esforçando para esses métodos inventados. Porque o ganho na compreensão e no trabalho com os métodos tradicionais vai ser muito maior posteriormente. E como que os alunos vão desenvolver essas estratégias inventadas? Eles não inventam métodos computacionais maravilhosos se o professor ficar sentado e observando. Faz aí. Não, não é isso. Então, é necessário ajudar as crianças a desenvolver algumas dessas estratégias aí. Então, por isso que chama de lembrar as estratégias orientadas. E outra coisa que ele chama aqui atenção é que é para me integrar o cálculo do valor posicional com o desenvolvimento dos fatos fundamentais. Aí ele chama atenção lá para o capítulo 10, para o capítulo 11, que nós trabalhamos lá os significados das operações, trabalhamos os fatos fundamentais, tá? Evitar, quando eu estou trabalhando com estratégias inventadas, evitar armar continhas nas verticais, só horizontal, para que a criança possa fazer usando agrupamentos mesmo, decompondo e compondo. O desenvolvimento do padrão do valor posicional com frequência deixa os estudantes mal preparados para o desafio de inventar estratégias. Então, é isso que eu estou chamando de atenção aqui. E também fala que no quarto e quinto ano, os alunos têm dificuldade em nomear um número que seja mais que 10 ou menos que 10. Então, por exemplo, 230. Vou pegar até vou pegar assim, olha. Se bem que 10, 230, tirar 10 ou somar 10, muitas vezes os alunos precisam armar a continha para resolver. Segundo a pesquisa aqui. Use frequentemente situações de problemas. Então, o Marcos já tinha economizado R$108, sua mãe lhe deu um dinheiro para fazer o trabalho, agora o Marcos tem R$93. Então, priorizar situações de problemas. E eu vou finalizar aqui agora com 2 exemplos que ele mostra como que a criança fez. Tá? Então, quanto é 86 e 47? Então, aqui ela vai falando. Olha, eu sei que 80 mais 20 é 100. Então, arredondou aqui, tá? Para chegar em 100. De onde o 80 e o 20 vieram? Aí o professor perguntou para ela. Olha, eu dividi o 47, aí ele pegou esse 47, a família dele, olha, decompôs em 20, 20 e 7. Então, esse 20 aqui, ele veio do 47. Então, ela já usou esse 20 para chegar em 100. Ainda faltam mais 20 e mais 7. E os 6 que ela deixou para trás. Aí ela ilustra aqui, ó, 47, 20, 27, 86, 86. Isso dificilmente é feito em sala de aula. É fomentado. É isso que nós estamos chamando atenção aqui. Tá. Então, ela agrupou 100 mais 20. Deu 120. Então, a primeira ela pegou 80. Somou com esses 20 aqui. Deu 100. Pegou 100. Somou com esses 20 aqui. Aí deu 120. Falta o 7 e falta o 6. 7 mais 6 dá 13. 120 mais 13, 123. Exatamente isso que essa criança fez. E aqui ela foi descrevendo para a pesquisa, para quem a questionou. Vamos ao nosso último exemplo de hoje, desse bloco. Figura página 250, tá? As duas. Figura 13.3. Quanto é 4 vezes 68? Aí ela disse o seguinte: eu usei 70, porque ele é mais fácil que 68. Primeiro eu fiz 70. Aí pegou 70, dobrou. Aqui tá vendo que tem inglês ainda?
porque o livro ele é americano, né? Aí, passou muito. Aí dobrou, deu 140. Aí quando ela dobra de novo, então lá no livro dos fatos, ele fala de dobrar, quando eu dobro e dobro novamente, então é a mesma coisa de calcular 4 vezes. Então dobrou de novo, deu 280. Tá aqui. Por que você dobrou o 140? Porque isso faria 4 vezes 70. Eu já tinha feito 2 vezes 70. Então, eu tive que retirar 4 conjuntos de 2. Porque ele pegou 2 a mais. Aí, 2 vezes, ela vai subtrair. Porque eu usei 70 em vez de 68. Com isso, eu consegui o número 272. Então, aqui é a resposta. Ok? Então, nós vamos ficar por aqui hoje, nesse bloco. E talvez ainda grave mais 2 blocos, tá? Vamos ver se vai ser necessário mais um ou mais 2. Espero que eu possa ter esclarecido o texto até aqui para vocês.